Bom, saudações a todos, a todas e a todes. Eu me chamo Marcelo Monteiro e quero aqui apresentar para vocês uma palestra sobre consciência mítica para melhor qualidade de vida, dentro do Congresso. E, antes de tudo, quero agradecer os organizadores do Com Brasier por ter aceito a proposta dessa palestra. Bom, eh, eu vou estar falando para vocês sobre a consciência mítica e queria não, quero utilizar do PowerPoint, de algumas lâminas, para que vocês possam, para ajudar o entendimento da nossa fala, ok? Então vamos lá. Vamos lá. Não reparem não, mas ok. Consciência mítica para melhor qualidade de vida. Vamos estudar, então, a cabeça como a sede das energias vitais da natureza e do destino. E nós entendemos que todos os problemas da vida podem ser resolvidos se forem dados os devidos valores e importância ao culto à cabeça, a Ori. E o nosso objetivo sempre foi de contribuir com o despertar da consciência humana para a extrema necessidade de resgate e preservação das tradições culturais de matriz africana. Nós precisamos entender, né, o mundo físico e entender o nosso papel dentro destes mundos físico e espiritual, buscando sempre uma melhor qualidade de vida. A gente tem falado sobre cosmogonia africana, a visão de mundo do povo iorubá, e sobre a consciência mítica para melhor qualidade de vida. Dentro dessa palestra, nós vamos estar trabalhando discutindo dois tópicos importantes. Um é o culto à cabeça, seus significados, seus valores e procedimentos fundamentais no desempenho da vida saudável, em todos os seus aspectos. Quando nós falamos de vida saudável, nós estamos falando, sobretudo, da saúde, da, da saúde e da qualidade de vida. E vamos estar também falando um pouco sobre a cadeia alimentar como procedimentos para a prevenção e o tratamento das doenças e dos problemas. É preciso que a gente conheça um pouco mais sobre a visão de mundo do povo iorubá. Muito bem. Em se tratando de cabeça, nós precisamos entender que o Ori, é a parte essencial do corpo humano, é a sede de tudo, né? Da personalidade, do destino, emoções, sabedoria, sofrimento, sorte, azar, opiniões, caráter, enfim, toda a força que o ser humano tem, que o ser humano possui, está na cabeça. É preciso que a gente entenda que qualquer movimento que se faça, né, nós estamos. A cabeça é que governa. E dentro dela, né, que detém toda essas essências, essas características, é preciso que a gente perceba que a cabeça tem duas partes importantes. Uma é a cabeça exterior, é essa, o Oriodê, é essa que daqui a gente enxerga os dois olhos, a boca, nariz, orelha, uns com cabelo, sem cabelo, liso, enfim, não interessa, é a cabeça exterior. É a parte externa, a qual é dedicada aí aos sentimentos, aos sentidos, né?
como o paladar, a audição, a visão, o olfato, né? É preciso que a gente entenda que essa parte é a que a gente dedica aí à medicina, digamos assim. Agora, quando nós falamos da cabeça interior, e é essa que nós vamos aqui estar estudando, Ori Nu, a cabeça interior, essa é aquela que detém toda aquilo que nós falamos anteriormente, né, sobre a questão da personalidade, da emoção, da sabedoria, das opiniões. É preciso que a gente faça essa distinção. E aí eu costumo dizer que num horário de rush, numa capital, né, como aqui, por exemplo, o Rio de Janeiro, você vai ter você vai olhar uma multidão de pessoas transitando e você vai olhar e ali você não consegue identificar quem tem um bom caráter, quem está triste, quem está alegre, quem está feliz, quem tá, quem de fato tem boas intenções ou não, né? Essa é a cabeça interior, ao qual nós precisamos conhecer e estudar. Aqui não é bem a cabeça, aqui é uma pizza, digamos assim, né? É é um gráfico, né? Onde a gente diz que as ações do ser humano, do ser humano, elas são predestinadas por Olodumare. Então, eu tenho aqui a Kulenhã, né? A Kulenhã é uma fatia do destino que a gente ajoelha, acunle, ajoelha e pede, aculenhar. Só que para levar esse destino, eu vou ter que levar alguns outros complementos, que é o que nós chamamos de aculebá. Ajoelha, aquele que ajoelha e recebe. Então, essa fatia é aquilo que o ser humano teve a capacidade de solicitar, de pedir, eu quero isso. Eu dou um exemplo, é, o médico, por exemplo, né? Ele escolheu cuidar de pessoas, ele não escolheu, de repente, ser professor, né? Ele não escolheu perder vidas, né? Ele não escolheu, de repente, durante as férias, ter que estar socorrendo pessoas. Ele escolheu ser médico, aculenhar, estudar para isso, cuidar de pessoas, né? Mas o complemento disso são os atributos que vêm somando aquilo que ele escolheu. Já, no entanto, Ayamó é o destino que nos é imposto, é uma fatia do destino, que eu digo que nós, o nosso ancestral, né, que escolheu esse destino, escolheu esse destino no Orum, né, e ultrapassou o ao chegar no Aie, não cumpriu esse destino, e ele retorna para o Orum, e essa fatia, aquilo que ele escolheu e que não realizou, vai para a prateleira dos seus descendentes. Eu vou aqui mostrar um slide, talvez eu tenha necessidade de voltar aqui, só para que vocês compreendam, né? Ou seja, é, o ser humano. Ah, está aqui. Opa, aqui. Ao atravessar a fronteira entre o espaço espiritual. Então, retomando, né? Eu estava falando aqui. Então, para entender, né,
Ao atravessar a fronteira entre o espaço espiritual e o físico, tudo aquilo que a gente escolheu, eu mostrei aqui para vocês, né? Aquilo que a gente aculenha, que foi pedido, ajoelhou e pediu, e recebeu um complemento, aculegba, aquele que ajoelha e recebe, né? Muito bem, para essa ao atravessar a fronteira entre o espaço espiritual e o físico, a gente esquece do destino. Aqui, nós morremos no Orum, atravessamos o portal e nascemos no Aie. Depois morremos no Aie e renascemos no Orum. E se temos o livre-arbítrio de escolher nosso destino, será que existe alguém que tenha desejado sofrer na vida? Muito bem, vamos retomar. Eu só quis mostrar aqui essa passagem do Orum para o Aie e do Aie para o Orum. A gente volta daqui a pouco nesse slide. Muito bem. Então, as ações do ser humano são predestinadas por Lodumare e nós temos o livre-arbítrio de escolha. Essa fatia do Ayamó é aquela fatia, para ficar claro, a fatia do destino que nos é imposta. Tá certo? Muito bem. As nuances deste destino podem ser devidamente acompanhadas através de consulta aos oráculos. Então, lá, nós vamos ter, junto a Jalá, aquele que é o modelador das cabeças, né? Nós trazemos Orinu, a cabeça interior, que eu falei há pouco. O Duolori, nós vamos ver lá na frente, o Duolori, o destino, o caminho do Senhor de nossa cabeça. As interdições. Ipori, a força vital. E Orixá, enquanto Eledá, enquanto o Senhor da criação. Eu digo isso porque o conceito de Orixá na cultura iorubá é família. Orixá é família. O filho cultua o ancestro do pai, o pai cultua o ancestro do avô cultua o ancestro do bisavô e por aí vai, até encontrar o orixá de nossa família. Muito bem, isso aí dá outra palestra, mas vamos aqui caminhar para a consciência mítica, para a melhor qualidade de vida. Ao atravessar a fronteira, como eu disse a vocês, entre o espaço espiritual e o físico, a gente esquece. Morremos no Orum, passamos pelo portal, chamado de Acaçô, encontramos Onibodê, o guardião dessa fronteira, e declaramos para ele: eu estou indo para o mundo físico, para o Aie, e lá eu quero ser professor, eu quero ser médico, eu vou casar, eu vou ter tantos filhos, eu vou cuidar de pessoas, eu vou ser sacerdote, enfim, eu escolhi e declarei para o Onibodê. Ao morrer no Aie e retomar para o Orum, a gente encontra o Onibodê de novo, lá no portal. E aí o Onibodê vai fazer uma chamada, vai ver lá o que é que você cumpriu ou não cumpriu. Aquilo que deixou de cumprir, né, vai, então, para a prateleira dos nossos dos descendentes da gente, né? Isso que eu entendo que
fica claro, na medida em que a gente tem aí a cultura cristã, né, que vai chamar vai chamado o evangélico, perdão, o espírita vai chamar, Kardec vai chamar de karma, né? Ou nós, muitas das vezes, vamos dizer de uma herança espiritual. Muito bem. Diante disso, é de suma importância que nós tenhamos o conhecimento de nossa cabeça para a conquista da satisfação pessoal. Quando eu falo dessa conquista, nós precisamos entender que a nossa cabeça está aqui, testa, nuca, lado direito, lado esquerdo. Essa cabeça tem o fogo da vida na testa, o ar no inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é a nossa origem, é do presente até do presente até o passado, a origem. No inconsciente residual, nós vamos ter aí o elemento terra, fogo, ar, terra e água, os 4 elementos básicos da natureza. Inconsciente residual paterno e o inconsciente residual materno. Vejamos, dentro desse, portanto, nós temos aí uma plena ligação e interação com os ancestrais e com os antepassados, porque no consciente, no fogo da vida, é a vida, é aquilo que nos guia, que nos orienta, é a testa, né? Que é a fonte, o frontal que vai nos conduzir. Já na nuca, lá atrás, no inconsciente coletivo, e nós temos aqueles que nós chamamos de nosso Adão e nossa Eva, Exu e Yami. Exu e Yami, enquanto nossa mãe ancestral. Eu digo que é nosso Adão e nossa Eva. Já no inconsciente residual paterno, nós vamos ter toda a influência de nossos ancestrais, de nossos antepassados paternais. E no lado esquerdo, nós vamos ter o inconsciente residual materno, a influência de nossos antepassados maternais. Aí. E isso é preciso reconhecer. Dentro ainda desse entendimento, desse conhecimento de cabeça, é preciso que nós tenhamos a consciência de que conhecer o ser humano é ter um diagnóstico da vida desde os primeiros dias. Posso aqui citar, como exemplo, que no terceiro dia de vida o sacerdote vai até a casa da criança e vai fazer um diagnóstico da vida dela, que nós chamamos de Esetaye, ou Akosediaye, que é a consulta do destino, aquilo que essa criança trouxe no terceiro dia de vida. É importante que a gente considere isso. Por que eu digo que é importante? Muitas das vezes você não tem um diagnóstico e essa criança não cresce. Com essa visão de que a nossa cultura é religião, né? Eu digo que ela é uma tradição cultural onde a religiosidade está intrínseca, né? Mas com a visão da religião, muitos dos nossos dizem assim, não, vamos esperar que essa criança cresça para poder vamos esperar que essa criança cresça para poder fazer a sua escolha. E aí, infelizmente, ela não cresce, né? Morre antes. Ou acontece algo que ela tem aí
uma doença crônica provocada por um acidente, né? Então é preciso que a gente entenda que no terceiro dia de vida é feito o Eshetaye, o Akosediaye, que é o ritual justamente para consulta, para conhecimento, o papel do sacerdote, que vai conhecer qual é o destino dessa criança. E aí, 7 dias, no caso de menina, com 8 dias no caso de gêmeos, ou no 9º dia, no caso de menino, né, é feito, então, o ritual do nome, que a gente chama de Icomode-Ade, que é o ritual do nome, é onde a criança recebe um nome que vai ser fundamental também como um mantra na vida dessa criança. Quando eu digo isso, um mantra, é porque, quando eu digo fundamental, porque a palavra tem força. Muitas das vezes a mãe diz: desce daí que você vai cair, desce daí que você vai cair, 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 e aí, bum, cai. Né? Eu não falei que você ia cair. Essa mãe não adivinhou, ela determinou: você vai cair. Portanto, a palavra tem força. E o nome, ele é fundamental dentro da tradição cultural para que possa fazer não só o bem à criança, como também àqueles que estão ao redor, que convivem com essa criança. Eu vou dar um exemplo. Uma criança que tem vida curta, nós vamos ver isso mais à frente. E aí, nós chamamos às vezes de abiku, aquele que nasceu para morrer cedo. Todos nós somos abiku, mas o abiku propriamente dito é aquele que nasceu para morrer cedo, ainda criança, talvez, né? E aí a gente, na hora de feito esse diagnóstico, a gente coloca o nome dessa criança de, por exemplo, Maku. O que é Maku? Não morra. E todo dia a gente vai chamar essa criança de manhã, de tarde, de noite, o vizinho, os parentes, Maco, 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 Maco. Ou seja, não morra, não morra, não morra, não morra, não morra, não morra. Diferente daquela mãe que diz: desce que você vai cair, você vai cair, você vai cair, você vai cair, você vai cair. Diferente disso, né? Então, o nome ele é fundamental. E diante do diagnóstico realizado no terceiro dia de vida, faz-se, então, dado o nome. Ora, mas nós estamos no Brasil e não temos essa prática, não temos essa tradição. É, 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 como é que faz então? Né? E aí é que entra o processo iniciático. Muitas das vezes, as pessoas precisam renascer. E o processo de iniciação de orixá, né? Iniciação, porque ninguém faz orixá, as pessoas é que são iniciadas. Elas passam, elas atravessam um portal, né? Elas vão renascer. E, ao renascer, elas passam por ritos, tal e qual o nascimento de uma criança normal, ela vai passar por rituais para que ela possa renascer e então receber um nome e então buscar uma melhor qualidade de vida, diferente daquela que ela trouxe ao nascer e que não foi observada, não foi diagnosticado na frente. Está aí a necessidade, muitas das vezes, da iniciação sacerdotal. Eu digo que nem todo mundo precisa ser iniciado, né? Outros, alguns são iniciados por conta do sacerdócio, daquilo que trouxe, o escolheu ao nascer. Outros precisam ser iniciados para poder renascer e modificar o seu destino. Então, voltando aqui às nossas
transparências, eu quero mostrar para vocês, né? Opa, andei demais aqui, andei demais. Esse é um papel fundamental, um importante papel dos sacerdotes de orixá, de Ifá, enfim, os sacerdotes, as autoridades tradicionais, as lideranças tradicionais, um papel que não são de todos, existem pessoas capacitadas para isso no tratamento do ser humano. Eu digo que cuidar de orixá é muito fácil. O mais difícil e talvez importante no papel do sacerdote é cuidar de pessoas, cuidar dos seres humanos. Muito bem. Dentro desse diagnóstico que é feito, e que eu falei lá atrás, sobre o do Olori, que é o destino, o Ewol, que são as interdições. O que são as interdições? Existem pessoas que não podem, por exemplo, a fim de evitar obstáculos, a fim de evitar doenças, a fim de evitar falta de sorte, né? Ela não pode comer determinadas coisas, ela não pode usar determinadas cores de roupas, né? Vestir, por exemplo, o preto, ou vestir o vermelho, ou vestir o azul. Né? Existem pessoas que não podem. Ah, mas por que não pode? Não pode porque trouxe no seu destino uma característica, um Odu, uma característica que no passado desse Odu, desse Odu teve problemas. E, portanto, isso se repete. É muito fácil a gente pensar nos signos da astrologia, o libriano, o capricórnio, né? Mas a gente precisa conhecer, na visão do povo iorubá, o destino dessa pessoa. Existem pessoas, por exemplo, que não podem conviver com um cachorro, né? Outros não podem, de repente, comer inhame pilado. Existem uma série de interdições que têm o propósito de evitar as doenças, evitar a falta de sorte, evitar problemas de desequilíbrio de cabeça, né? Para além disso, ele traz também Ipori. O que é Ipori? A força vital. Existem pessoas, vou dar um exemplo, né? Existem pessoas que vão lá no churrasco, no final de semana, na casa do amigo, e aí ele diz assim: Ô, Fulano, vai lá, acende o fogo lá para mim, que pô, eu não consigo. Você que é de Xangô, por exemplo, o fogo te obedece, acende lá. Ou seja, uma força vital que essa pessoa trouxe com relação ao fogo. Né? Então, teríamos aqui uma série de características que a gente poderia estar aqui citando com relação a Ipori, com relação à força vital. E ressalto aqui, orixá, que esse orixá é o Eledá. Que é Eledá? O Senhor da criação. É algo que está para além, em cosmogonia, eu mostro a diferença do elemento da natureza divino, o elemento divino da natureza que eu chamo de orixá, porque orixá eu digo ori, oxá, aquele que ori, oxá, a divindade que escolheu minha cabeça. É esse que eu vou estar aqui citando. Por quê? Porque lá atrás eu disse que orixá é família. O filho
cultua os ancestros do pai, o pai do avô, o avô do bisavô, e por aí vai até chegar a esses que foram divinizados pelo seu povo, lideranças tradicionais. Posso citar aqui a exemplo Ogum, Oxóssi, Xangu, Oiá, Oxum, Obatalá, Iemanjá, enfim, Obaluaê, Nanã. Muito bem. Outro dado importante é conhecer a sorte. Olhando da direita para a esquerda, que é assim que a gente acompanha, da direita para a esquerda eu tenho Aiku, vida longa. Uma pessoa com vida longa, ela tem tudo, ela tem vida longa, ela pode não ter pressa, paciência, calma, tranquilidade, ela tem vida longa. Somado à vida longa, se ela tem ainda riqueza, ora, vida longa e riqueza são as maiores, a melhor sorte da vida do ser humano, porque ela vai poder constituir família, e ao constituir família, ela vai ter muitos filhos, e com muitos filhos ela vai ter vitória. E eu quero aqui fazer uma observação com relação à família. A África tradicional não tem assalariado. Por isso ele precisa ter muitos filhos para que os filhos possam cuidar de suas terras e torná-lo um Onile, um senhor de terras, um vitorioso. Vida longa, riqueza, família, grande família, muitos filhos, traz a vitória. Nessa ordem. Muitas das vezes, essa ordem, quando você vai consultar, você verifica que essa não é a verdade da vida daquela pessoa. A vida longa está em último lugar. Às vezes, a riqueza está em último lugar. Você pega, às vezes, meninas, mulheres, que têm não tem a sorte da fertilidade dos filhos, de, de, de conquistar família. Então, ao conhecer essa sorte, ao diagnosticar esta sorte, o dolor e as interdições, enfim, é preciso fazer aí algo que possa equilibrar ou trazer para mais perto dele a vida longa, trazer a riqueza, trazer a fertilidade, trazer a simpatia, a sorte com uma boa esposa ou com um bom marido, né? a, a fertilidade para filhos e a vitória. Então, esse diagnóstico é feito justamente para que a gente possa estar tratando através daquilo que eu vou mostrar lá na frente, que é a cadeia alimentar. Muito bem. É preciso conhecer também o infortúnio. Quantas pessoas nascem e nascem para predestinado a morrer. Eu dei aqui exemplo do Abicu, aquele que nasce para morrer cedo. Abicu, aquele que nasce e morre. Muito bem. Eu preciso afastar isso. Se eu pego faço um diagnóstico onde eu tenho essa característica, Iku, Aisan, ou seja, morte, caramba, precisa ser feito algo para que ele tenha vida longa. Não morre, mas ele tem doença crônica, Aisan. Quantos nós conhecemos que não morre, mas tem aí uma doença crônica que não foi diagnosticada no passado e por força de algum evento
alguma fatalidade, ele passa a ser um dependente, tem uma doença em que lhe causa uma dependência, como a cegueira, eh eh, a eu estou falando dos mais graves, né, então é preciso que a gente conheça isso, justamente para evitar. Mas como evitar? Como é que é isso? Como é que a gente evita? Ora, a gente vai ver isso lá na frente, para que a gente possa, tratar disso e afastar a morte, afastar a doença, afastar as lutas. Às vezes o sujeito não morre, não fica doente, mas tudo depende de muito sacrifício, a luta da vida para a conquista dos seus objetivos, né. A carência financeira, o né, isso precisa ser diagnosticado para que a gente possa então, cuidar dessas destas, questões, tá certo? Muito bem. Como é que a gente cuida disso? Como é que a gente vai, cuidar disso? Tem um ditado que diz, tem um ditado que diz que um ditado não, um itã. Itã são as histórias, são muitas das vezes mitos, lendas. Eh, e aí, conta aqui o Ossanho e Orumilá eram, tinham disputavam poder. Orumilá e Ossanho viviam disputando poder, quem era mais forte. E aí, nessa disputa, Olodumare, o senhor da criação, ele disse: "Vamos resolver essa questão. Cada um de vocês tem um filho. O filho de Orumilá se chamava Oferenda, Ebó. E o filho de Ossanho se chamava Remédio, Ugo, Remédio. E aí, Olodumare disse: "Vamos fazer o seguinte, nós vamos enterrar os dois. E 7 dias enterrados. No final de 7 dias, nós vamos abrir um buraco. E aquele que sair com vida, o pai é o mais poderoso." Muito bem. Assim eles aceitaram. Pediram um tempo para fazer as consultas e pensar como iriam tratá-los, e então, chegado o dia, eles foram então para, lá. E aí enterraram os dois. Só que Orumilá tinha consultado Ifá, e Ifá orientou que ele deveria fazer um ebó. Nesse ebó tinha um coelho, esse ebó tinha inhame, tinha sal, tinha dendê, tinha gin, tinha água, tinha ubi, tinha urubu. Ubi é noz de cola, urubu é uma outra semente também utilizada. E aí ele fez a oferenda na encruzilhada para Exu. E o filho Yossani, o que fez com seu filho? Preparou uma série de pós, de magias, de remédios e deu para ele levar. Bom, lá embaixo, remédio tinha fome, mas tinha saúde, porque tinha ali um monte de magias, de pós, de remédios. E já, eh, o filho de Orumilá, que se chamava Ebó, Oferenda tinha comida, mas não tinha remédio. E aí começou a
a sentir problemas de doença. Lá embaixo, eles conseguiram se comunicar. E aí um reclamou para o outro do que estava acontecendo com eles. Orumilá, eu falei aqui da oferenda e não disse antes por que ele tinha comida, se ele fez o ebó lá na terra. Na realidade, Exu ressuscitou o coelho. E o coelho cavou e levou para Orumilá o inhame, o sal, o dendê, o obi, o orobô, levou para oferenda. Por isso ele tinha comida. E aí eles se comunicaram e combinaram. Eu estou doente, mas eu tenho comida. Bom, mas eu tenho remédio, só não tenho comida. Então, vamos trocar. E aí, no final dos 7 dias, abriram o buraco e todos dois saíram com vida. E Olodumare determinou que oferenda e remédio andam juntos. Por isso, toda oferenda que é feita, ela é uma carta codificada ao Olodumare. Os elementos utilizados nesta oferenda têm um sentido. O Olodumare não é poliglota, ele entende, sobretudo, sobre a força vital de cada elemento que ele criou. E junto com a oferenda, sempre tem o remédio, seja um banho daquilo que foi trabalhado, seja um alimento daquilo que foi trabalhado. É preciso que a gente entenda e conheça a questão que eu vou mostrar para vocês aqui agora sobre a cadeia alimentar na manutenção da vida eterna. Vejam vocês. O vegetal se alimenta do que está abaixo dele. Ele se alimenta de sais minerais, se alimenta da água. Tudo na vida tem água, tudo. Né? A água está em todos os lugares. E sais minerais, cálcio, potássio, enfim, os vegetais se alimentam disso, mas também se alimentam de outros vegetais. É preciso que a gente entenda que junto com o amônio vegetal, ele também se alimenta de outros vegetais. Nós temos aqui as parasitas, a orquídea, que fica ali presa numa outra árvore, né? E que vai estar ali sugando a água, a proteína de uma outra árvore. O maracujá, por exemplo, enfim, vegetações, a fomã, vegetações que são chamadas de parasita, que se alimentam de outros vegetais. Nós temos os animais, que se alimentam do que estão abaixo deles. Os animais se alimentam de vegetais, se alimentam de minerais, mas também se alimentam de outros animais. É o tubarão que come o peixinho, é o leão que come a lebre, né? Que come um animal menos mais fracos, digamos assim, né? Então existe essa relação. Mas nós temos também os seres humanos que se alimentam de animais, comemos aqui carne bovina, carne suína, carne peixes, né? Se alimentam de animais, se alimentam de vegetais, se alimentam de minerais, mas também se alimentam de outros seres humanos. Opa, como é que é isso? Como é que eles se alimentam de outros seres humanos? E é dessa força vital que eu quero me referir. Os seres humanos, imaginem vocês, nós temos forças vitais.
Imaginem vocês pensar naquele aquele pobre, aquele mendigo que anda na rua com roupa rasgada, que xinga, que taca pedra, o que cospe, enfim, aquele cara que a gente não quer cruzar com ele, mas cruza. E, de repente, a gente abaixa a cabeça, a gente disfarça, a gente, eh, a gente entra numa loja, enfim, deixa ele passar para poder não chamar a atenção dele. Quantas vezes nós gostaríamos de entrar e sair de algum lugar sem que fôssemos percebidos, né? Muito bem. Poderia dar outro exemplo. O africano, por nós, brasileiros, temos a mania de nos abraçar. Eu vou tirar aqui do compartilhamento para que a gente possa explicar. Gravem bem essa imagem: seres humanos, animais, vegetais e minerais. E aí, nós, brasileiros, temos a mania de nos abraçar e de, puxa, eu preciso dessa energia forte que você tem, essa vitalidade, enfim. Nós entendemos que é esse contato que vai dividir. Na realidade, não é bem assim. A gente acaba, quem está forte acaba levando, ficando mais forte. Quem está fraco acaba ficando mais fraco. Mas, bem, o africano não se abraça. Como ele não sabe quem é que está forte ou fraco, ele simplesmente, assim como o ocidental, ele simplesmente se cumprimenta de longe, né? Ele vai, ele não encosta, ele reverencia, né? Muito bem. Olha aí, para evitar essa força vital. Vou falando do mendigo, eu poderia lá tirar uma camisa dele, um pedaço da roupa dele para fazer um patuá, dar uma camisa nova para ele, é claro, né? Mas fazer um patuá daquela camisa para usar quando eu precisar. Então, eu estou falando dessa força vital, poderia aqui citar outras tantas, mas é dessa força vital que eu quero me referir. Vamos pensar no animal, dentro daquela grade. Vamos pensar no animal. Se nós pensarmos que o galo não convive com outros galos harmoniosamente dentro do terreiro, ele disputa a sua soberania, ele disputa o poder sobre a sua cria, as suas esposas, né? Ele sobre o seu alimento, ele é possessivo. Nós precisamos dessa força vital. Poderia citar aqui o Ejá, o peixe. É a cabeça que conduz o peixe a ultrapassar obstáculos, a seguir. Considerando que nós estamos falando de saúde, eu preciso citar aqui, por exemplo, o ibim, aquele caramujo africano que foi tão espraguejado aqui no Brasil, porque ele realmente é uma praga. Mas ele é uma praga porque ele não existe predador natural para ele. Não existe. A não ser que o homem jogue um monte de sal, passe um trator por cima, porque fora disso, é cuçá, um adiau lepan, bimão cuçá. Nem o cão consegue comê-lo. Não existe predador natural para o ibim. E o ibim tem toda a paciência da vida. Sem pés e sem mãos, ele vai no topo da árvore. É só ibimar um iguio, é só. Ibincolesse, ibincolapa. Ibim não tem pés e não tem mãos, mas ele vai no topo da árvore. Olha aí a força vital do ibim, que a medicina, por exemplo, disse que conduzia. Se veja,
Quando ele entra em contato com alguma coisa, ele expele uma gosma, uma coisa, justamente para que ele consiga passar sem trazer nenhuma impureza para dentro dele. Olha aí a importância do ibim em nossas vidas, o galo em nossas vidas. Poderia citar tantas outras, é, 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 tantas outras forças vitais. Poderia pensar também, vamos falar nos vegetais. O vegetal, olha, essa folha pertence a Murixá, outra pertence a... Veja, vamos pensar no ojuru. Eu não tenho aqui para mostrar a vocês agora, mas é aquela folha que parece uma alface d'água, peludinha, que vive no lago, por mais que esteja na bacia, por mais que esteja lotado, o Juorô nunca afunda, está sempre por cima. Opa, eu preciso dessa força vital. Vamos pensar na banana. O guedê, quando alcança a maturidade, nunca tem uma vida dura, nunca tem uma vida amarga. Olha aí a importância da banana. O sal, pensando no mineral, o sal. A força vital do sal, o que que o sal faz? Ah, Marcelo, o sal ele causa, pressão alta, enfim. Mas se nós pensarmos na força vital do sal, o que que o sal faz na carne, aonde não tem geladeira? O sal traz vida longa, conserva e traz vida longa à carne, aonde não tem geladeira, né? O sal já foi salário, o sal já foi dinheiro, troca, moeda, por isso o salário. O sal é altamente cobiçado na cozinha, na mesa. Uma comida sem sal é sem graça. Ora, nós precisamos da força vital do sal. Nós precisamos da força vital da banana. Nós precisamos da força vital do galo. Nós precisamos das forças vitais dos minerais, dos vegetais, dos animais e do ser humano para que nós possamos ter uma melhor qualidade de vida. Aquela oferenda, eu costumo dizer, o ebó, aquele alguidar que leva bagaço de folha, que leva búzio, que leva iarossum, acaçá, sangue, é, dendê, mel, otim, que é a bebida, ou seja, o gin, seja a cachaça, enfim. Leva água, leva moeda, leva ossum, ou seja, atarê, pimenta. Aquela oferenda nada mais é, ninguém vai comer aquilo. O orixá vai comer aquilo. Na realidade, aquilo é uma carta codificada, uma carta codificada que vai chegar até o Olodumare para que o Olodumare possa traduzir as nossas necessidades, aquilo que nós fizemos para obter um resultado, uma qualidade de vida, seja saúde, enfim. Quando eu falei bagaço de folha é porque foi sacrificado, que nada para preparar um banho. E o bagaço vai no fundo do ebó para poder saber que foi usado a folha do caruru, que foi usado a folha do etipolá, que foi usado a folha do mariô, que foi usado o juro, o chibatá. Cada uma delas tem uma importância, tem traduz uma qualidade de vida, uma força vital, seja por conta do seu habitat, seja por conta do seu paladar, seja de que forma for, para servir como
a oferenda e o remédio. É isso. Essa é a cadeia alimentar que nós precisamos entender e reconhecer. Para além disso, nós temos os essais, que se alimentam do que está abaixo dele. Perdão, os seres humanos também, os essais, o ancestre, para que tenha vida longa, né, acabam se alimentando, sobrevivendo da força vital dos seres humanos, dos animais, dos vegetais e dos minerais. Só que, quando nós falamos isso, nós vamos entender também que existe uma troca. Apesar de todos se dirigirem ao que está, se alimentar das forças vitais que existem abaixo, nós nos servimos das forças vitais que estão acima. Vamos dar um exemplo. O petróleo, o que que é? Petróleo é resultado de putrefação de vegetação, de animais, né. Olha aí, o petróleo e outros tantos gases, né, que são frutos, daquilo que de restos de excremento, enfim, né. Vegetais que sobrevivem de animais, por exemplo, é a borboleta que vai lá pegar o pólen, que vai sujar suas asas, que vai a mariposa e que vai, porque foi lá pegar o melzinho da flor e vai bater o pólen para espalhar pelo mundo, graças a esse animalzinho que foi lá e pegou, assim como animais que comem frutas e pegam lá a semente no excremento, vai, reproduzir, vai espalhar a vegetação por outros lugares. Assim como os seres humanos, né, os animais que na realidade, nos abastecem, mas por outro lado, eles dependem, do ser humano. Eu posso dizer, meu cachorro, por exemplo, se eu soltar na rua, ele vai morrer, porque ele está há tanto tempo junto comigo, aqui convivendo, cuidando, zela pela minha casa, mas em um ponto da partida eu o eu acabo cuidando dele, né, quando fica doente, enfim. Posso pensar aqui em outros animais. E aí eu tenho o Essá, o ancestre. O que que é esse Essá? Essá é o orixá, é o ancestral divinizado. É esse Essá que detém forças vitais, como Ogum, que detém uma força vital, de guerreiro, de valente, Oxum, que tem a fertilidade, Xangô, que tem a sua a justiça, né? Oxalá, que tem o poder de manter vivo o reino, e por aí vai, né? Enquanto esse orixá, que aqui, opa, esse orixá que eu digo, tem o Essá enquanto o ancestre divinizado, eu tenho o orixá enquanto a força da natureza, aquele esse orixá é o divino, é a força da natureza que faz com que escolheu nossas cabeças para que a gente possa ser coisa. Então, cultuar orixá enquanto elemento da natureza, fogo, orixá Ina, fogo, orixá do fogo, orixá Odô, orixá do rio, orixá Ukun, orixá do mar, orixá, Ofurufú, do ar. Essa força vital, cultuar este orixá é cultuar fragmentos do Senhor da criação. Muito bem. Para concluir, nós temos nível de hierarquia existencial. No primeiro nível, acima de tudo, nós temos Olodumare, o Senhor da criação. Nós temos o Batalá. Quem é o Batalá? O Batalá, o rei do pano branco.
aquele que em vida representou o Senhor da criação. No Brasil chamamos de Oxaguian. Ifá, o sistema criado por Orumilá, que acabou ultrapassando o próprio Criador. E Exu, esse que os missionários fizeram questão é, 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 de torná-lo um diabólico, né? De chifre e rabo. Na realidade, Exu, ele está. Foi o primeiro ser criado da existência genética que criou cada um de nós. E está acima de tudo, junto com o Senhor da criação. Num segundo nível, nós temos a Diogun e a Jé. Eu vou falar de Adjé, que é o poder feiticeiro, a magia, está acima de nós. E a Diogun, vocês vão ver daqui a pouco, realmente na última lâmina, que são todas aquelas forças divinas que não foram, forças espirituais que não foram divinizadas pelo povo, né? Que é o caso da Mor Iku, Aisan, Essé, Dinan, ou seja, morte, doença, nós vamos ver isso, que está entre nós, o Adiogun, que a gente chamaria de forças negativas. Né? E aí, no terceiro nível, nós temos os seres humanos, os animais, os vegetais e os minerais. E abaixo disso tudo, pasmem, senhores e senhoras, nós temos os ancestrais, que são cultuados para fortalecer o ser humano. São cultuados para cuidar dos seres humanos. Eu vou, então, concluir mostrando que na hierarquia funcional, na visão de Fá, está aí, ó, Exu está até mesmo acima de Olodumare, acima do Senhor da criação. E aí eu tenho do lado direito aquilo que nós chamamos de Irumolé. Mojuba Irumolé Ojukotum, ou seja, meus respeitos aos 400 espíritos de direita, Irumolé Ojukotum, lado direito do universo, onde nós temos os orixás. 400 mais um, diferente de 401. Então, eu tenho aqui Egungun, eu tenho aqui Ori, eu tenho aqui os seres humanos, eu tenho os animais, eu tenho os vegetais e temos os minerais. Do lado esquerdo, que nós saudamos, Ojubaíro Molé, Ojucotum, saudaço meus respeitos aos 400 espíritos de direita. A ti, Mojubaí e Bai Moléu de Cossi. Saudação, meus respeitos aos 200 espíritos de esquerda que estão do lado esquerdo. Esses são os Adiogun, 200 mais um, diferente de 201. Nós temos aqui Iku, morte. A diversidade de formas de morrer é grande. Cada hora surge mais uma. Arum, doença. Quantas doenças? Nós tivemos aí, a exemplo disso, nós tivemos lá atrás o mosquito Aedes aegypti, que transmitia a dengue, logo depois a zika, depois, enfim, foram surgindo outras e outras e outras. Estamos saindo de uma pandemia do Covid e já estão aparecendo outras doenças, ou seja, 200 mais um, diferente de 201. Então, nós temos aí Ku, Arum, Ofo, que são as perdas, Eba, que é paralisia, Oran, os problemas, Equi, Ewan, separação, Exé, que são os crimes, enfim, infinitos são os Adiogun. E eles são como são como
o tétano que vive em volta da gente. E quando a gente fura, ele está arriscado a entrar, né? Então, furar essa cúpula que nos protege, né? Que vive ao redor da gente, nos protegendo, através dos minerais, dos vegetais, dos animais, dos orixás, né? E da própria cabeça Ori, pode provocar, pode permitir que o Adiogun se instale. Portanto, transitando, opa, eu acho que eu voltei aqui. Portanto, transitando dos dois lados, do lado direito, do lado esquerdo, nós temos o poder Adje, o poder feiticeiro. Nós temos as Eleye, as senhoras dos pássaros, e os seres humanos que transitam dos dois lados. Nós transitamos dos dois lados. É isso que a gente pretende mostrar com mais carinho, com mais profundidade, e abrir, inclusive, se for permitido, para questionamentos, debate, enfim, no Congresso com Bazier. Acho que é assim que a gente pronuncia, né? Com Bazier. Ok? Eu agradeço a atenção de vocês com Brasier. Isso. E agradeço a atenção de vocês e espero poder termos um excelente congresso e espero ter contribuído com a saúde e a discussão de saúde e espiritualidade e a melhor qualidade de vida do ser humano. Até lá.